Olá, sou a Cláudia, estou aqui no canal no YouTube para a gente refletir sobre alguns temas, né? E antes de falar do tema, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com os colegas, dar um like, dar um joinha e eu agradeço muito. Bom, vamos conversar hoje sobre o tema mundo líquido, né? Mundo líquido, o quanto o autor, né, que trabalha isso é o Bauman, e o quanto ele traz essa reflexão no sentido do quanto estamos vivendo numa sociedade, né, pós-contemporânea em que as coisas, né, se desfazem, né, as coisas não se conservam, né, como antes, não duram, né, elas escorregam, né, nas mãos. Então a gente fala de um mundo líquido em que as coisas, né, as coisas, as relações, o sentimento, um jeito de viver em que as coisas são mais líquidas, elas escorrem, elas de alguma forma duram menos, né? Elas se vão, né? E aí acho que essa reflexão do quanto a gente poder refletir sobre isso, do quanto isso pode fazer parte aí do cotidiano, né? Então, o quanto tá difícil manter algumas coisas, conservar, né? O quanto até essa influência, né, de uma sociedade aí neoliberal em que de alguma forma é cada um por si, né? Esse incentivo aí, né, da individualidade, do quanto as pessoas estão, né, mais sem esse norte, sem esse eixo, e as coisas parecem que de alguma forma mais rápidas elas se diluem, né? Então, os sentimentos, muitas vezes, ele não se conserva, né? A relação com aquele trabalho se desfaz, as buscas, né, da identificação com algumas coisas, elas são, daqui a pouco já não são mais, né? A gente também, a partir, né, de um desenvolvimento tecnológico das redes sociais, né, do quanto isso faz parte aí do quanto as coisas, né, estão aí para durar menos, né? As pessoas até trazem esses exemplos assim de eletrodomésticos, né? De que antigamente as coisas duravam mais tempo, né? É, e aí até isso assim, o quanto uma sociedade a partir também de uma relação de consumo, né, faz com que as coisas não durem muito tempo, né, que de alguma forma tem que ser trocadas, né, essa questão até da relação do consumismo. Eu vou consumindo, né, vários objetos, né, eu vou trocando, aquilo não precisa durar, né, as emoções, os sentimentos também, né, não se conserva, né, quando a pessoa diz assim, mas aquela pessoa, né, quando deu algum problema, alguma coisa, você se desfaz, né? E você coloca outra pessoa no lugar. Então a gente fala que, né, de alguma forma geral, as áreas aí da vida, de alguma forma, elas estão refletindo, né? Essa forma que escorrega, que se esvai, que de alguma forma não dura, não é concreta, não é palpável, é líquido, né? E aí acho para a gente poder pensar assim o quanto esse mundo moderno, né, traz essa tendência de que as coisas se desfazem muito mais rápido, né? E aí o quanto isso pode trazer, né, algumas influências da nossa vida, do quanto a gente deixa de exercitar algumas coisas que são importantes, né? Porque se eu tenho uma relação de troca tão imediata, tão rápida, de que as coisas, os sentimentos, as pessoas não precisam durar, elas não precisam, né, ficar aqui na palma da minha mão, elas escorregam, né? E o quanto isso faz com que o ser humano acabe deixando de desenvolver um processo, do quanto o ser humano, né, ele não trabalha algumas
relações, afetos, desejos, né? Aquilo quando não se faz, não se fez. E aí vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. E o quanto isso pode acarretar aí, né, aspectos até negativos na vida de uma pessoa, né? Então, estamos vivendo realmente num momento em que as coisas não duram, você não precisa conservar, você troca, você se desfaz, aquilo é e não é mais, né? De uma forma muito rápida e imediata. Então, de alguma forma, isso faz com que as pessoas não trabalhem alguns processos, desenvolvimento de outras coisas, nessa relação de algo que se vai se construindo, se refazendo, né? Tendo um valor nesse começo, meio e fim. Não tem mais começo, meio e fim, né? Acho que não tem meio, na verdade, né? Será que deve ter começo e fim, mas muito rápido, né? Num curto período, né? Num tempo que tem a ver com o imediatismo, não dá nem tempo de você acostumar com aquilo que já não é mais. Acho que a grande questão é o que para você isso reflete na sua vida. Será que tudo tem que ser tão líquido assim? Será que não tem coisas, né, sentimentos ou pessoas ou escolhas que na sua vida pode durar um tempo maior? Tem questões aí que você pode conservar e você pode fazer um trabalho de mudança, de elaboração na sua vida? Será que tem coisas que para você ela é importante a ponto de se olhar para aquilo e se relacionar com aquilo, né, em que se esteja ali, né, no sentido de uma entrega, de que aquilo eu preciso cuidar, eu preciso conservar, eu preciso de alguma forma eu cuidado com aquilo e não deixar ir esvaziar. Então, o que para você foi importante nesse sentido de que não deixa escorregar, não deixa ir sem você de alguma forma, né, estar com aquilo e fazendo uma troca, né, e você se transformando você mesmo a partir daquilo que tem a ver com começo e meio e fim, né? Então é importante o meio para que a gente até possa se desenvolver como pessoa, né? Então, apesar de um mundo líquido, nem tudo precisa ser líquido, né? Muitas coisas na vida podem durar um tempo maior para até que você possa olhar para aquilo e fazer outras escolhas. Então, que no mundo líquido também tenha um mundo, né, que seja concreto, que seja que você possa sentir, que você possa pegar e que você possa ter uma relação um pouco mais durável, né? E acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Um abraço.